Você realmente esteja passando por alguma coisa assim, talvez você vê o familiar seu que está caído. Como caído, pastor? Talvez ele está prostrado diante da doença, diante da enfermidade. Tem gente que se prostra diante do câncer. Algumas pessoas ficam prostradas diante da dívida. E aí nessas horas eles se recorrem, às vezes à agiota, recorrem muitas vezes à dívida e vai se endividando cada vez mais. Tem gente que na hora do desespero recorre ao divórcio, separação, recorre ali muitas vezes a um abandono de lar, de família, e as pessoas vão deixando, vão abrindo mão. Então você tem que ver o que está acontecendo dentro da minha família. E você hoje vai se prostrar para que a sua família esteja de pé. Amém? De pé como? Ela esteja bem. Tudo dê certo na sua vida. E se você clamar, se você buscar Deus, Deus vai levantá-los. Amém? Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus, capítulo 14. Mateus 14, 22. Mateus 14, versículo 22. Amém? Glória a Deus. Posso ler? Diz assim, ó: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para uma outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só, e o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me então ir ter contigo por cima das águas. E ele lhe disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo que o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. E então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. Aqui dá para tirar algumas lições para nossas vidas, irmãos. Jesus tinha feito ali uma reunião com as pessoas, e aí chega uma hora que ele ordena aos discípulos, ele diz para os discípulos: ó, vamos para o outro lado, para a terra de Genezaré. E os discípulos entram no barco ali e vão. O interessante, você vê, os discípulos nunca deixariam Jesus, mas a submissão à palavra de Deus deles era tão grande, eles tinham um respeito por Jesus tão grande, que eles não hesitaram em cumprir aquilo que Jesus havia pedido. E esses discípulos, eles entram no barco e eles vão. Porém, o vento, diz a Bíblia ali, que ele era contrário. Então, Jesus termina ali de se despedir da multidão, vai orar um pouco. Depois que Jesus termina de orar, Jesus decide então ir andando por sobre as águas. Eu acredito que quando Jesus já despediu os discípulos, eu creio que ele já sabia que ele ia fazer esse milagre, que ele iria andar por sobre as águas, amém? Então eu acredito que ele já tinha isso projetado, ele já tinha colocado de uma forma que ele pudesse mostrar esse poder de Deus aos discípulos. E tudo bem, só que quando Jesus vai caminhando sobre as águas, diz a palavra de Deus que os discípulos se assustaram e pensaram ser um fantasma, como acontece hoje em dia. Você percebe muitas vezes, em situações diferentes, pessoas que às vezes até confundem realmente o agir de Deus com algum sortilégio, com fantasmas, não é? E sempre tem aquelas crendices do tempo. Eu falava até de manhã aqui, antigamente o povo via muito o Saci Pererê, não via?
Lembra? Meu pai sempre falava que ele viu o Saci Pererê atravessando a estrada, quando ele morava no sítio, e aí diz que ele viu um Saci Pererê. O meu avô dizia que o Saci Pererê uma vez enfiou o dedo dentro da boca dele, começou a sufocar ele, e ele sempre via esse negócio de Saci Pererê. Mas depois sumiu, você vê que ninguém mais, nunca mais viu o Saci Pererê, não foi? Alguém mais depois aí da nova geração viu o Saci Pererê? Pastor, nunca vi. Mas o coincidência é que tinha o sítio do Pica-Pau Amarelo, não tinha? E lá tinha o Saci Pererê, lembra? Então, tudo que o pessoal via na TV, a mente dele reproduz, pode observar. Depois os demônios ficaram diferentes, ficaram igual do Pica-Pau, do Tom e Jerry, ficava igual dos filmes de terror, e as pessoas começam a reproduzir pela mente delas. O demônio não necessariamente ele precisa aparecer lá com um tridente na mão, não é? Um rabo, 2 chifres na cabeça. Não quer dizer que o diabo vai se manifestar dessa forma como as pessoas acham. Então o diabo ele tem muitas maneiras de aparecer, como também os fantasmas, não é? Ali se percebe que eles tinham um medo terrível de fantasma. Só que quando eles ficam com medo, Jesus acalma eles e diz para eles: tenham calma, ele diz para eles, sou eu, não tem mais. E o Pedro, irmãos, é aí que começa a minha mensagem aqui. Pedro diz para ele: Senhor, se realmente és tu, me manda ir ter contigo por sobre as águas. Como eu falava antes, eles tinham um temor, um respeito tão grande pela ordem de Jesus, pela palavra de Jesus, que eles entraram no barco com a ordem de Jesus e foram. E aqui novamente você vê Pedro. Pedro diz: se és tu, manda-me ter contigo por sobre as águas. Por quê? Porque Pedro sabia ali que uma ordem de Jesus, uma palavra de Jesus, era o suficiente para que ele pudesse viver ali o sobrenatural. Assim também é na sua vida. Deveríamos todos nós ter dentro de nós essa convicção que uma palavra que você recebe de Jesus, que uma palavra que entra no seu coração, ela te dê condições de você viver o sobrenatural. Pastor, eu li uma palavra, eu meditei numa palavra, uma palavra entrou no meu coração. Essa palavra ela tinha que ser suficiente para alguém ser curado de um câncer. Deveria ser o suficiente para alguém ter convicção da salvação de um filho. Deveria ser o suficiente para alguém ter aquela convicção e dizer: a minha casa vai ser salva. Um desempregado, ao ouvir uma palavra de fé, deveria tocar o coração dela de uma forma que ela tivesse certeza: eu vou conseguir o meu emprego. Amém? Diante de qual seja a tua adversidade, ao receber uma palavra de Deus, aquilo deveria ser tão forte dentro da pessoa, ao ponto dela ter convicção que a vida dela jamais seria a mesma. Pastor, mas não é assim? Infelizmente, muitas pessoas não creem dessa forma. E elas recebem a mensagem de Deus, a palavra de Deus, e elas ficam na dúvida: será que é Deus realmente? Será que isso vai acontecer? Ou então elas se perguntam: será que realmente na minha vida isso pode acontecer? Claro que sim. A palavra de Deus não tem acepção de pessoas. Pastor, alguém um dia foi abençoado com a palavra que diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e toda a sua casa. Por que não pode acontecer com você? Pode, mas você tem que colocar os seus olhos sobre aquela palavra. O teu coração tem que estar sobre aquela palavra. Diga graças a Deus. Pastor, eu estou querendo aqui me libertar de uma doença. É a mesma coisa. Se a palavra diz que você está limpo pela palavra, uma pessoa que assistiu um culto aqui, ela tem que sair, nunca mais ela sentir necessidade de colocar um cigarro na boca dela, a necessidade de colocar um pó diante dela e ela voltar a cheirar aquilo ali. Ela não precisa mais fumar o crack, ela não precisa mais daquela maldição. Ela pode estar completamente livre se ela crer com a única palavra de Jesus. Então, quando Pedro diz para ele: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo, você vê claramente que para ele uma palavra de Jesus era o suficiente para ele nunca mais viver da mesma forma. Diga graças a Deus. E Jesus responde ali no seguinte, ao 29, e ele lhe disse: bem, e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Aqui diz, então, claramente que o milagre aconteceu, amém?
Pedro desce daquele barco, eles não estavam num bote, eles estavam no barco grande. Então Pedro ele tem a ousadia no meio de um vento, de uma tempestade no mar. Não estava uma tempestade, mas um vento forte, contrário. Ele desce daquele barco e ele começa a andar sobre as águas, ele começa a viver um milagre. Assim é na sua vida. Só que ele comete um pequeno erro. Diz a Bíblia logo depois assim, ó: mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Ou seja, para ele perceber o vento forte, ele deve ter olhado para alguma coisa sobre o mar. Amém, igreja? Talvez ele olhou para o barco e ele viu o barco sendo açoitado ali pelo vento. Talvez ele pode ter olhado para a orla e ter visto ali as árvores, talvez ali balançando de uma forma violenta, e aquilo ali causou dentro dele um medo, uma dúvida, uma preocupação. E isso acontece muito. Algumas pessoas, elas estão com aquela convicção que elas estão curadas, mas elas chegam no médico, o médico mostra para ela o exame, e ele diz: ó, aqui está assim, assim, assim. Ela já tira os olhos de Jesus. E ela começa a ter medo, ela começa a dizer: eu acho que não vai dar certo não. Eu acho que eu não vou ficar curado. O médico diz outra coisa para ela, ela já fica em dúvida. Alguém te desanima, alguém reclama, alguém faz uma confissão de derrota, você já começa a se colocar naquela mesma posição. Você tira os olhos de Jesus. Porque as coisas, as evidências contrárias surgem, você tira os olhos de Jesus. Quando, na verdade, poderia estar o vento que fosse. Pedro jamais deveria ter tirado os olhos de Jesus. Você nunca pode tirar os olhos de Jesus. Eu não sei o que você enfrenta, mas eu sei que se você quer realmente alcançar o teu milagre, você tem que manter os teus olhos fixos em quem? Em Cristo, sobre a palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz que Jesus já levou as tuas doenças, então ele levou. Se a palavra de Deus diz que você pode tudo naquele que te fortalece, entre em oração, apresenta a Deus aquilo que você quer e vai buscar. Ah, mas pastor, parece que está dando errado. Vai parecer mesmo. Quando você começar a orar, as coisas vão se complicar, vai surgir um alvoroço, até quem era do teu lado, que estava a teu favor, fica contra você. É verdade ou não é? E parece que ninguém mais te entende. Parece que nem Deus entende você, tem hora. Não é assim que acontece? Tudo isso é normal. Você só precisa fazer o quê? Manter os teus olhos fixos em Jesus. Ah, pastor, mas está complicado. Ignora. Não dê atenção a Satanás. Fique firme naquilo que você quer. Tenha a tua convicção sobre a palavra. Mas tiramos os olhos de Jesus. E aí diz a Bíblia, ele começou a afundar. Aí você começa a afundar financeiramente. Quando alguém tira os olhos de Jesus, daqui a pouco ela para de ser dizimista. Aí um abismo chama outro abismo, aí o devorador já entra, já toca. Aí a pessoa vai se enrolando, vai se complicando. Aí surge um outro empecilho, daqui a pouco ela está vivendo pior do que era a vida lá atrás. Não tire os olhos de Jesus. Tem gente que tira os olhos de Jesus numa fase difícil do casamento, aí quando ela vê, ela está agindo pior do que o pecador. Aí ela está muitas vezes preso a um pecado, a prostituição, aí ela começa a acompanhar quem não deve, começa a seguir a má companhia. Mas por quê? Porque ela tirou os olhos de Jesus. Tem gente que diz que começa a beber para esquecer. Pastor, mas está errado? Não, mas a Bíblia diz que isso é para as pessoas amarguradas na vida, para as pessoas que não têm Deus. Aí ele diz lá mesmo, os bebedores, para que eles possam esquecer a vida amarga que eles têm. Provérbios fala realmente disso. Mas não é o seu caso, você tem Jesus, amém? Você tem aonde você coloca os teus olhos, é diferente isso. Mas às vezes agimos como ímpio. Começamos a afundar, começamos a viver muitas vezes uma vida até pior do que o pecador. Põe os seus olhos em Jesus. Amém? Pedro tirou os olhos, começou a ir para o fundo. Versículo 30. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou
e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Aqui tem uma lição para nós também. Eu ouvi um pregador outro dia na internet, ele dizia que não existe fé grande, fé pequena. Ele diz que a fé é tudo igual. E aí ele dizia ainda, quando você tem fé como se fosse um grão de mostarda, você pode fazer qualquer coisa. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que a fé é como um grão de mostarda, que apesar de ela ser uma semente tão minúscula, quando plantada, amém? Quando plantada, ela cresce e se torna maior das hortaliças. Ele pegou exemplo, mas ele poderia ter falado do feijão, podia ter falado de uma semente, uma cebola, por exemplo. Podia ou não podia? Não era necessariamente uma semente de mostarda porque é pequena. Ele quis dizer que qualquer semente, quando ela é plantada, ela pode se tornar maior. Então, muitas pessoas têm isso aqui. Ela tem uma fé ainda pequena, mas ela não trabalha aquela fé. Pastor, se a minha fé é pequena, o que eu tenho que fazer? Imagina assim, se eu não consigo levantar 5 quilos, eu vou levantar 50? Consigo ou não? Não vou conseguir. Mas se eu não consigo levantar 5 e eu vou me esforçando, começo com 3, 4, daqui a pouquinho eu estou levantando 10 quilos, sim ou não? Aí você continua pouquinho em pouquinho, vai se esforçando. Tem um pessoal que vai para a academia, não tem? Outro dia um estava falando para mim, eu levanto não sei quantos quilos. Eu fiquei pensando, falei, peso pra caramba, né? Mas ele estava explicando lá que era na perna, alguma coisa. Aí ele estava falando para mim, quando ele começou lá, disse que levantava 40, 50. Onde que eu quero chegar com isso? Tudo é você trabalhar, sim ou não? Você começa a trabalhar, uma hora você chega lá. Mas aí eu chego aqui, eu quero vencer o câncer. Só que quando eu tenho uma dor de cabeça, eu corro lá e compro um Doril para mim. Eu vou lá, eu compro já um remedinho, porque senti uma pequena pontada já na cabeça. Eu vou conseguir vencer um câncer um dia? Sim ou não? Não vou, irmão. Porque um menor sinal de adversidade, eu já corro e eu dependo de situações alternativas. Então, o que eu tinha que fazer? Apareceu uma adversidade, repreenda aquilo primeiro. Primeiro passo que você tem, vai à presença de Deus. Coloca aquele mal para correr, repreende. Pastor, não consegui vencer. Então recorre aos alternativos. Mas ao menor sinal, primeiro sinal que aparecer, começa a trabalhar a sua fé. É nas pequenas batalhas, nas pequenas vitórias que você vai tendo, que você vai ganhando confiança e você vai crescendo. Amém, igreja? Daqui a pouquinho, quando vir uma adversidade, está amarrado, não tem que surgir. Mas se surgir até um câncer, você enfrenta ele, você sabe, não, eu vou vencer, eu vou conquistar no nome de Jesus. Amém? Eu tive uma senhora, uma membro, quando eu fui pastor numa igreja do Rochidale, em Osasco. E essa senhora, ela teve câncer. E um dia que ela chegou na igreja, numa sexta-feira de tarde, ela ouviu aquela palavra: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Ela ouviu aquela mensagem, ela guardou no coração dela que existia a palavra e que o poder de Deus, ele também operava com ela. E ela entendeu. Quando ela foi no médico a primeira vez, o médico falou para ela que ela não tinha muita chance. Hoje já é diferente a medicina já, mas aqui quase 20 anos atrás era mais complicado. Só que ela fez um alvoroço. Ela bateu o pé lá no dia que o médico falou para ela enfrentava. Não estou falando para ninguém fazer isso, não. Mas na fé dela, ela enfrentou. O médico falou para ela que ela ia morrer se ela não se tratasse, não cuidasse. Ela bateu o pé e fez igual o salmista. Falou, não vou morrer, não. Não vou morrer porque eu conheço a Deus, eu conheço o poder de Deus, e ela repreendia. Pastor, mas ela não chegou a fazer os tratamentos? Fez, sim. Mas ela fez o tratamento, não caiu o cabelo dela. Ela passou por tudo. E no dia que ela fazia lá a quimioterapia, não sei, não me lembro se foi quimioterapia ou radioterapia, ela ia na igreja e assistia o culto. Irmão, eu nunca vi alguém tão determinado quanto aquela pessoa. Fez o tratamento, venceu a doença. E nada debilitou essa mulher. Como é que pode? O que fez de diferença na vida dela? Aquela convicção que estava dentro dela, ou seja, ela guardou a palavra de uma forma tão poderosa dentro dela, que mesmo as adversidades, as consequências que viriam, não atingiu aquela mulher. Não causou diferença na vida dela, não tomou conhecimento da doença. Está entendendo isso? Tem gente que quando erra um diagnóstico, ela já entra em desespero.
Me lembro de uma outra senhora. Teve uma senhora que ela foi lá fazer aquele exame, eu não esqueci o nome do exame. E aí a moça que estava trabalhando no lugar não tinha muita experiência, tinha que tirar tudo que havia de metal, né? Como é que é o nome desse exame que faz? Eu acho que é esse negócio aí, não é? Que vai fazer os exames. Só que a moça não tirou e ela tinha aquela gargantilhazinha dos bonequinhos, já viram? E a moça colocou ela lá na máquina, fez o exame, aí depois apareceu, irmão, aquela marquinha. O médico já ficou assustado. O médico pediu outro exame, ela volta lá de novo, faz o exame, só que na segunda, aquela desgraça daquele bonequinho abriu, irmão. Aí ficou 3, sabe? Ficou 3 bonequinhos abertos. O médico falou para ela assim, em pouco tempo já se espalhou desse jeito esse mal. Irmão, o médico aterrorizou ela. Ela passou tanto mal, já chegou, ela já está caindo o cabelo sem fazer tratamento nenhum, já bateu a depressão nela, já entrou em desespero. Aí ela foi fazer exame de novo, quando ela foi fazer de novo outro exame, por causa do médico estar preocupado, porque era muito rápido a evolução, aí a moça falou para ela, só tem que tirar isso aí. Ela falou, não, eu sempre fiz, nunca tirei. Tem que tirar. Quando ela fez, tirou, não tinha nada, irmão. Olha só como que é. Só o erro, o desespero, às vezes leva a pessoa até viver a sensação de uma doença, de uma enfermidade, porque ela não está preparada espiritualmente. Está entendendo isso? Agora, como é que você está? Onde estão os teus olhos? Seus olhos estão realmente sobre a palavra? Você está crendo realmente? Pastor, eu creio. Então não aceite nada contrário. Vença. Pastor, minha fé é pequena. Trabalhe essa fé. Amém? Quando você trabalha a tua fé, você cresce, ainda que você passe por adversidades. Mas Jesus te levanta, amém? E segura você pela mão. Amém, igreja? E quando Jesus te segurar pela tua mão, pode ter certeza, você vai se levantar de uma forma e você vai vencer aquilo de uma maneira poderosa. Diga graças a Deus. Como que vocês imaginam que Pedro voltou para o barco? No colo de Jesus? Você imagina, Jesus catou um homão daquele tamanho, colocou no colo e levou para o barco, foi isso? Sim ou não? Não faz nem sentido isso, concorda comigo? Ah, pastor, Pedro afundou. Afundou, mas quando ele segurou, Jesus segurou ele pela mão, irmão, pode ter certeza, ele não voltou ali no colo de Jesus. Ele voltou caminhando com fé. Assim vai ser na sua vida. Amém? Quem olhar para a tua vida vai ver a diferença. Vai ver o agir de Deus, a postura que você tem. Pastor, a minha fé é pequena, então segura na mão de Jesus. Amém? E caminha com fé. Mas nunca tire os teus olhos de Cristo. Diga graças a Deus. Quem crê nisso aqui? Pastor, eu creio.